Olá, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Sexta-feira. Sexta-feira, e hoje o nosso assunto é sobre a criança agressiva ou as crianças agressivas. E quais os alertas, quais as preocupações, quais as possíveis consequências, os possíveis desdobramentos de quem tem essa característica. Veja bem, a raiva, uma criança que sente raiva, uma criança que se descontrola, uma criança que é reativa, muitas vezes é diferente de uma criança agressiva, você concorda? A criança agressiva, ela vai para o ataque, ela se desregula e ela bate. E dependendo da faixa etária, não quer dizer que você aceite no sentido de, que legal, ele é agressivo, ele bate no pai, bate na mãe. Não, em hipótese alguma. Mas a criança, até os 6 anos, 5 anos, em rompantes de raiva, ela pode ter esse comportamento em mais ou menos grau, maior, menor grau de intensidade, mas que está diretamente ligada a esse temperamento que ela tem. A gente fala um pouquinho também sobre temperamento, e que sim, se não for visto a partir dessa idade, ou ainda, não é nem que se não for visto, tendo comportamento de agressividade a partir dessa idade, é sinal de alerta. Não quer dizer que aquilo vai determinar as situações, mas sim, se não for visto com a devida atenção, pode determinar as situações futuras, os desdobramentos a partir da adolescência. Lembrando que essa live ela vai ser transmitida também para o YouTube, então lá você consegue ouvir um pouquinho mais rápido, isso você ganha um tempinho. Para você acessar pelo YouTube, você precisa estar ali no grupo, o grupo que vai assistir a aula do dia 8, que é a arte de educar futuro adolescente. Então, a criança agressiva, até 6 anos, até 5 anos, você consegue controlar, você consegue mediar, você consegue fazendo os ajustes. A partir dos 7 já é sinal de alerta, e a partir dos 12 anos, então, infinitamente mais, porque ela se coloca em risco. Aqui nós temos uma variável que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas vezes é necessário que você faça a checagem sobre esse comportamento. Existem crianças que têm o transtorno desafiador opositor, que é o TOD, e que sem diagnóstico, veja bem, a gente tem um prazo, e aqui a gente tem um prazo até 12 anos. Até 12 anos para a criança, para ser esse traço de agressividade, esse traço de resistência dele ser trabalhado. Depois dos 12 anos, aí, aos 12 anos, vira transtorno de conduta. Depois dos 18, pode virar aqui um outro transtorno, é gatilho. Quem tem TOD, nunca tem TOD só TOD. Quer dizer, raríssimas vezes tem TOD só TOD, né? Aquela criança que se nega a fazer aquilo que é pedido, que tem o não como resposta para absolutamente tudo, notas de agressividade. Lembrando que o TOD também não necessariamente é agressivo, porque a agressividade, o comportamento que alimenta esse transtorno, um deles, é a habilidade da fala, é ele se colocar contra, é ele ter o não prontamente, é ele ter essa reatividade. Só um minutinho, por favor. Eu, de novo, né, aqui. Um segundo. Vamos lá. E aí, então, como estava dizendo, essa criança que tem o TOD, não necessariamente ela é agressiva, de ir para frente e ir no soco, no tapa, mas sim ela pode. Algo importante, que você estude um pouquinho sobre temperamentos e que você leia bastante. Se o seu filho tem esse traço mais agressivo, se ele é uma criança mais reativa, que você leia sobre, por exemplo, a criança colérica. A criança colérica, ela tem o traço, a força, né, da emoção, da raiva muito forte.
Então, é uma criança que muitas vezes até acorda, sabe aquela chaleirinha que já acorda chiando, resmungando, e esse comportamento, ele acaba tendo, trazendo prejuízos nele, por exemplo, nas relações entre amiguinhos, porque daí ele vai jogar com uma criança, não gosta de perder, aí quando ele não gosta de perder, ele chora, daí quando ele chora, ele bate, ou então ele fica transtornado. Como eu estava falando antes, existe a criança que bate nos pais, existe a criança que bate nos pais, nos amiguinhos e em qualquer outra pessoa. A criança que tem o TOD, o transtorno desafiador opositor, ela não reconhece, não respeita a autoridade. Na verdade, não é que nem que não respeita. Ela sente um prazer bem significativo em contrariar a autoridade. E muitas vezes eu escuto que é falta de laço, né? Falta de levar uma bela de umas palmadas. E não é verdade. A criança agressiva, a criança colérica, ela com agressividade, ela não melhora. Então, assim, se você tem um filho e você está usando da agressividade para corrigir, primeiro, você vai ter o ônus e o bônus, né? O bônus é que ele vai ficar dócil para o momento, mas a atividade mental dele você não regula, você não controla. E essa atividade mental, ela vai ficar cada vez mais intensa. E com a leitura que ele está fazendo de que quem ganha, quem é obedecido, quem é ouvido, é quem é mais forte e é quem é mais agressivo, em algum momento na adolescência, ele vai ficar maior, ele vai ficar mais forte, e aí ele tende a ficar mais violento. Então, não trabalhe com a criança agressiva com métodos punitivos ou com premiações. Existem inúmeras outras abordagens que devem ser feitas, que protegerão principalmente o vínculo entre pais e filhos e ainda irão trazer uma adolescente estável emocionalmente. Isso é muito importante e é da sua responsabilidade. Eu conheci uma médica há muito tempo atrás que ela era mais impositiva, mais agressiva e ela não tinha medo, vamos colocar assim, do pai e nem da mãe. E aí eu te pergunto, né? Em qual idade você perdeu o medo do teu pai e da tua mãe? Em que momento você descobriu que não importa o que eles fizessem, você continuaria viva e se você quisesse, você continuaria com aquele comportamento? Eu já dei cursos para pessoas que me falaram que ainda tinham medo do pai e da mãe. Até aí, ok. Eu lembro que um dos últimos cursos que eu fiz, quando essa mãe relatou que ela ainda tinha medo do pai e da mãe dela, ela também colocou que ela estava no terceiro casamento, que ela não conseguia estabelecer as relações a médio e longo prazo. Ela tinha uma criança que ela também não conseguia educar, que quem educava acabava sendo o pai dela, e ela acabava limitando bastante o contato com o pai, o progenitor, porque esse vínculo afetivo, esse medo, esse respeito, fantasiado de respeito, tinha comprometido já todas essas outras relações. Então, aqui, ó, um ponto de atenção. E se você ainda tem medo do seu pai e da sua mãe, ok, o vínculo é de responsabilidade que você tem com ele ou é um vínculo afetivo? Também é outra coisa a se considerar. O vínculo de responsabilidade pode também ser um vínculo afetivo. Claro, não tem problema, mas às vezes a gente não tem, zero, praticamente nada o vínculo afetivo. É só o vínculo da responsabilidade. Então, será que é por isso que você está fazendo tudo que você está fazendo hoje? Eu sei o que você está fazendo, eu fiz também. Você acorda cedo, você prepara o lanche, você dá e doa o seu melhor, você está dando o seu tempo de vida, você está abrindo mão de decisões, você está abrindo mão de etapas da vida, você está abrindo mão de situações que muitas vezes você estaria em outro local, em outro momento, profissionalmente, em outro patamar, mas a gente se doa e se doa pelo filho, que na verdade é nosso bem maior, e ser mãe é doar-se.
não dá para ser mãe e continuar com a vida de antes, quando não era. Então, assim, a minha pergunta é, tudo isso que você tem feito diariamente, eu quero que você pense comigo, porque esse pensamento eu tive. Quando eu percebi que o meu filho estava lá com 16 anos e que a gente não estava com esse vínculo afetivo, eu me perguntei, gente, tudo que eu fiz e toda a minha história, todas as minhas decisões, todo o meu doar, nada disso. Eu fiz tudo aquilo para chegar aqui e ter esse resultado? Esse foi o meu questionamento, essa foi a minha indignação, esse foi o meu pavor. E onde eu respirei fundo e disse, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar. E nessa meu inconformismo, eu olhei para trás e comecei a juntar os cacos e dizer, não, eu vou refazer toda a trajetória novamente e eu vou reverter esse quadro, porque a minha alegria de ser mãe, que teve sim situações de estresse, que teve sim momentos de dúvida, que teve sim momentos de raiva, que teve sim, mas ela é muito, infinitamente melhor do que a possibilidade de eu não vê-lo, a possibilidade de eu não tê-lo. Eu trocaria tudo 10 milhões de vezes, quantas vezes fosse necessário. Eu trocaria tudo de novo para tê-lo, para que ele fosse meu filho. Então, nada justificaria eu, a partir dos 16 anos dele, não ter esse vínculo por uma trajetória bem intencionada, mas que me trouxe ao ponto que eu não desejava estar. E aqui é a minha pergunta para você, pai e mãe. Olha o que você está fazendo hoje, o horário que você está acordando, o horário que você está dormindo, o comportamento que você tem dentro de casa, as suas escolhas, e aí pensa 10 anos à frente, 15 anos à frente. Para tudo isso não valer a pena? Para você chegar lá com seu filho com 16 e olhar para ele e não reconhecer? Não, né? A gente pode fazer diferente. Só que o diferente, e aqui é a dor maior e é onde eu não sei, eu quero muito acertar com vocês, eu quero muito explicar para vocês. Mas como vocês não viveram, talvez, essa situação, se é que você não tem filho adolescente, se você tem 2 filhos e um é adolescente, você sabe do que eu estou falando. É que esse manejo do primeiro e da segunda infância é que vão determinar esse resultado da adolescência, que você sequer faz ideia de como seja. Então, se você tem a dúvida, se você tem a incerteza, mesmo agora, a hora que você está educando, você precisa estar no meu curso, você precisa fazer a aula que eu vou explicar para você, porque é uma aula com mais profundidade, eu não posso dar essa aula aqui. É uma aula que requer outras palavras, precisa ser um ambiente mais seguro para mim, porque naquele ambiente, você estando lá, eu consigo trazer para você que está interessado de verdade em querer mudar, em querer olhar esse outro período da adolescência. Não vou estar com mães ou com um público tão amplo quanto a internet traz, de pessoas que muitas vezes usam aquela frase apanhei e sobrevivi, e tá tudo bem, e é isso mesmo, e tem mais é que bater, tem mais... Não, aquele ambiente não é para essa pessoa. É para a pessoa que diz, eu apanhei, sobrevivi, e eu não desejo isso para o meu filho, para minha filha. Eu desejo que eles vivam a infância, e não que sobrevivam à infância. Eu desejo que eles sejam a minha melhor versão, e para isso eu preciso ser a melhor versão de pai e de mãe. Eduque para que o seu filho seja melhor do que você. E para que você tenha um filho que seja melhor do que você, você precisa dar a ele o que você não teve. E o que você não teve? Na verdade, eu sei o que teve. Se você é do meu tempo, a exceção é quem não apanhou, não é mesmo? Então, assim, a gente pode fazer diferente. Indo para aquela situação da médica que eu comentei com vocês, ela enfrentava, brigava com esse pai, com essa mãe, e esse pai que tinha provavelmente o temperamento muito semelhante ao dela, percebeu em um dado momento que ela tinha muito carinho pelo cabelo dela. Então ela hidratava o cabelo, ela cuidava do cabelo, ela
vivia na função com aquele cabelo. E quando esse pai percebeu isso e ela ia para o enfrentamento, e ele já tinha utilizado todos os recursos que ele podia e ela não melhorava, porque é o tipo de criança que diz, bate, bate, pode bater, não ligo, pode tirar, não ligo. Fato, preste atenção. Ele pegava essa filha e ele colocava a cabeça dela no vaso sanitário e ele dava descarga. E ele fez isso inúmeras vezes, até chegar ao ponto que ela dessensibilizou, ela já não ligava mais para aquilo. Só que o que aconteceu na adolescência? Ela passou a utilizar práticas de automutilação. Não vou mais falar essas palavras, né? Porque senão o Instagram derruba. Então, ela começou a afetar o próprio corpo, porque a emoção dela, da raiva, ela precisava dar vazão, mas ela não conseguia. Então, a dor de fora precisa ser maior do que a dor de dentro. E aí é onde ela é médica. Ela sabe do transtorno que ela teve, do transtorno que tem, ela sabe dos gatilhos, ela sabe da vazão. E isso aconteceu justamente por ela não ser compreendida dentro desse temperamento que ela tinha. Então, essa agressividade, sendo tratado com agressividade, a gente desdobra em problemas que estão no grupo dos piores para a gente ter na adolescência. Se eu não estou falando aqui de uma criança boazinha, eu não estou falando aqui de uma criança que baixa a cabeça, não estou falando aqui de uma criança que se conforma, eu estou falando aqui de uma criança que vai para frente, que vai para a luta, que vai para a batalha, estou falando aqui de uma criança que enfrenta, não importa quem seja, eu estou falando aqui de uma criança que não leva desaforo para casa. Eu estou falando aqui de uma criança que se nega para ir tomar banho, que se nega a sair do banho. Eu estou falando de uma criança que tem um não antes de... Eu já atendi mães que falam, Kelly, eu não consigo falar nada. Eu falo, filho, não! E aí essa mãe vai se acalorando, né? E aí esse pai vai se acalorando. E sem recurso, o que esse pai e essa mãe fazem? Porque eles entendem que está faltando com o respeito, eles desrespeitam. Muitas vezes a raiva que o pai e a mãe querem conter no filho é a mesma que eles possuem. E a gente, geralmente, quem tem raiva, quando não bem mapeada, não bem reconhecida, não bem conhecida, geralmente tem a vingança como um dos viés para se sentir menos pior. Isso acontece com os adultos também. Eu atendo pais que, quando o filho tem rompante de raivas ou coisas assim, eles têm um pai em específico, ele não bate, mas ele se vinga. Ele se vinga tirando algo que a criança gosta, ele se vinga fazendo a criança sofrer. Então, não, sabe o teu amiguinho que ia vir aqui hoje à tarde? Ele não vai vir. Sabe o videogame? Tá cortado. Sabe aquilo que você gosta de comer na sexta-feira? Não vai ter por um mês, não vai ter por uma semana. Mas uma coisa não tem relação com a outra. Qual é a relação do não comer o doce da semana com o comportamento desafiador que teve na segunda-feira? É para ser punido. Entendi. E o que a criança está aprendendo aqui? A gente, na verdade, está perdendo a oportunidade de desenvolver nele uma habilidade de vida. Ela está aprendendo que ela pode ser penalizada perdendo algo e esse é o motivo que ela não deve mais se comportar daquele jeito. E não que ela precisa rever o comportamento dela, porque aquele comportamento dela machucou outra pessoa, magoou outra pessoa, que aquele comportamento dela afetou ou uma rede, um ambiente. Não, ela está focada exclusivamente que o comportamento dela trouxe uma perda de algo que ela gostava. Logo, se ela tiver aquele mesmo comportamento de forma escondida, que ninguém perceba, ela não vai ser penalizada. E aí é onde eles começam a fazer coisas escondidas. Faz sentido? Tenho pais que dizem que ele tem baixa tolerância à frustração, não gosta de perder no jogo, mas o interesse é que goste.
Uhul, vou perder no jogo, já vou começar esse jogo para perder. Gente, né? Vamos ser razoável. Ok. Como ajudar a criança a entender como funciona o jogo e a entender esse momento que muitas vezes um ganha e outro perde. Em espaço terapêutico, a gente pega dois bonequinhos, esse ganhou, esse perdeu, como esse sente, como esse se sente, depois a gente troca. Você pode fazer essas brincadeiras em casa também. Outra coisa que você pode fazer é avisar com a previsibilidade. Você vai jogar? Vamos jogar esse jogo aqui de tabuleiro? Quais são as regras? Repassa as regras com ele. Então, essas regras não podem ser mudadas. Tudo bem para você? Tudo. Caso você venha perder, qual vai ser o seu comportamento? Você pode levantar, apertar a mão e ir para o sofá. Você pode me parabenizar. Você pode respirar fundo, tomar um copo d'água e ir para o seu quarto. E você pode, ou a gente pode não jogar. O que você prefere? Porque o risco precisa, e aqui a gente está trabalhando funções executivas, avaliação de risco. Veja que no jogo de tabuleiro a gente trabalha avaliação de risco. Leva isso para a adolescência, avaliação de risco. Existe a neuroplasticidade, o aprendizado passivo e o ativo. O passivo é você esperar que o neocórtex amadureça. Isso vai acontecer depois dos 25, 26. Só que nessa condição, sem os estímulos necessários, vai chegar a 26, não vai estar maduro. Vai chegar a 36, não vai estar maduro. Conhece alguém de mais de 40 anos que parece que não tem o neocórtex maduro, que ainda mora com o pai, que ainda mora com a mãe, que não tem emprego, que não gosta de nada, não se adapta e não se adequa a lugar algum? Então, talvez esse neocórtex ele foi sem estímulo, amadurecendo o tempo dele. E o tempo dele, sem aquela irrigação adequada, ficou com aquela planta pequena mesmo, entende? Então, se você começa a trabalhar neocórtex, funções executivas, essa parte do cérebro que fica aqui atrás da testa, onde tem habilidade de planejamento, de organização, freio inibitório, avaliação de risco, pensamento crítico, primeira e segunda infância, é óbvio que você vai ter um adolescente mais consciente, um adolescente mais regulado, um adolescente mais estável, um adolescente com mais vínculo, um adolescente mais seguro, um adolescente menos influenciável. Mas precisa trabalhar na primeira e na segunda infância. Essa é a regra que eu não vejo ninguém falando. Eu vejo todo mundo apagando os incêndios do período da adolescência. Eu vejo todo mundo na reclamação do período da adolescência, mas eu não vejo pais com essa intenção, direcionando com intencionalidade, com consciência para esse período. E também eu não julgo, porque sem um conhecimento de um terceiro, alguém que só faz isso da vida, você ter esse conhecimento inato, também eu não espero de você essa condição. Eu não fui essa mãe, a diferença é que na minha época não tinha esse conteúdo tão vasto, tão amplo que a internet oferece de graça. Na sua época tem. Então isso é muito importante. Vamos lá. As crianças precisam de movimento. Então, essa criança da raiva, essa criança mais explosiva, essa criança agressiva, ela precisa fazer 2, 3 esportes. Ou ela precisa morar num local onde ela tenha espaço para brincar lá fora. E ela corra, e ela canse, e ela transpire bastante. Se essa criança ficar o dia inteiro no computador, ela vai ficar ainda mais agressiva, porque ela vai ainda ter mais estímulos danosos, e esses estímulos vão deixá-la mais intolerante, mais impaciente, mais reativa à fala, sem habilidade de comunicação, sem habilidade de gerir emoção, sem habilidade de ler os microsinais no rosto do outro, então, obviamente, também se perde em empatia. Então, quais as atividades que o seu filho faz? Você sabe quais os esportes que ele gosta? Eu sei que eu vou dizer, né? Eu sei o quanto é difícil hoje em dia, quando o pai e a mãe trabalham, mas assim, eu estou dizendo o que deve ser feito. Como é que você vai fazer com que isso aconteça? Aí é uma particularidade lá da sua casa, que muitas vezes você sozinha não dá conta, muitas vezes vai ter que encontrar pessoas, aliados, família, quando não família, amigos, que
te ajudem minimamente. E às vezes nem isso vai ser possível, eu entendo, mas eu quero compartilhar com você. Se você está aqui é porque você está disposta a ouvir que tem essas direções que não necessariamente você vai conseguir fazer, ok? Então vamos lá. A criança se desregula com facilidade. Dentro dos cursos que dou, eu compartilho a ferramenta da autorregulação, que é quando a criança ela começa a se perceber, inclusive tem um termômetro, a ideia é que ela passe a se autogerenciar, ela percebe quando o termômetro está verde, quando está amarelo, quando começa a passar para o laranja até o vermelho. Algo muito importante com as crianças agressivas, se você é professor e está aqui, se você é mãe e está aqui, se você é pai e está aqui, a principal ferramenta é trabalhar com essa criança antes da explosão. No momento que o cérebro é inebriado, no momento que o cérebro é inundado com adrenalina, cortisol, a gente não consegue mais conectar. Então, sempre que o seu filho, que a sua filha tiver um rompante de raiva, lembrando que a raiva é uma emoção boa, é por causa dela que estamos aqui, ela tem a valência negativa. Então, o que fazemos ao sentir essa emoção é responsabilidade nossa, mas todos sentem raiva. Não é errado, não é pecado, é bem-vinda, ela tira de estados depressivos, ela faz com que o indivíduo se mova, o indivíduo só precisa aprender a lidar com essa emoção e direcionar ela, colocar ela no lugar certo. Isso eu ajudo você também, pessoalmente, ao vivo, ali no dia 8, tá? Então, vem comigo se você tem filhos com essa característica. Então, essa criança, ela precisa ser trabalhada antes de se regular. Isso precisa ser dito na escola, isso precisa ser trabalhado em casa, isso precisa ser trabalhado em espaço terapêutico. Muito importante, como neuropsicopedagoga clínica, eu trabalho com mães atípicas, com crianças que têm o transtorno desafiador opositor, que é o TOD. O que é necessário de todos os tratamentos que a criança com esse transtorno ela precisa, que ela precisa de vários, é um combo de tratamento, o fundamental é que essa família seja trabalhada. É o fundamental. Por que eu sou orientadora parental? Eu sou neuropsicopedagoga clínica, eu atendo em clínica também, mas o meu foco, eu só começo a atender na clínica depois que eu estou com essa família 2, 3 meses. Ajeito a casa, a família aumenta o repertório, tá conduzindo semelhante à maneira que eu estou colocando as questões no consultório, que eu passarei a colocar. Aí, e não é sempre, essa criança vem para o meu espaço. Mas é a exceção, porque a família se envolvendo, chama família terapêutica. Não tem como, gente. A criança trabalhar 2 vezes comigo na semana, tempo de 40, 50 minutos. Não tem como a criança trabalhar uma vez comigo por semana, do tempo de 50 minutos a 1 hora, e eu devolver ela para um lar onde tudo está disfuncional. Onde a comunicação dos pais está bem intencionada, mas está disfuncional. Onde os comandos com ela está bem intencionada, mas está disfuncional. Onde ela, muitas vezes, o pai e a mãe de crianças agressivas, muitas vezes, viveram tantas situações, estão em nível de estresse tão alto, tão elevado, que eles têm medo. Meu Deus, já passou 30 minutos. Que eles têm medo de contrariar essa criança. Pense nisso que eu estou falando e me disse a você. Por acaso você tem medo de contrariar o seu filho, sua filha? Porque quando seu filho, sua filha é contrariado, ele desregula completamente. E aí você não sabe o que fazer, ou você bate, ou você cede, é mais feio ceder. Então você pisa em ovos dentro de casa com essa criança. Se tá assim, tá disfuncional. Se tá assim, esse futuro adolescente não vai encontrar um lugar, não vai encontrar um espaço que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz, porque esse espaço não existe. E dentro de casa, desculpa, essa criança, ela vai passar a ser ainda mais exigente. E na adolescência, infinitamente. Não é mesmo? Então, vamos lá. O foco é
não deixar a chaleira ferver. Lembra disso, que é trabalhar com a criança antes. E para isso, uma das principais ferramentas utilizadas é a previsibilidade. Só que se você digitar como trabalhar com a ferramenta da previsibilidade com as crianças, você vai ler tanta coisa, e vai ter tantos comentários super incríveis. Gente, olha meu olho, ele tá piscando num incômodo que vocês não têm ideia. Estressadinha. Vamos lá. E aí, o que você vai fazer, né? Então, não deixar essa criança passar ali do giro, a previsibilidade, você vai ler tudo sobre previsibilidade, você vai tentar aplicar na sua casa e você vai ver que vai ter pouco resultado ou nenhum, vai ter resultado por um tempo e depois já para de ter. Por quê? Porque esse conteúdo gratuito, essas ferramentas gratuitas que são maravilhosas, inclusive eu compartilho muitas, ela é para geral. Vai funcionar para 30% das pessoas que a praticam. Daí, funcionar na sua casa com uma mentoria guiada, no curso onde você tem um encontro ao vivo, ou ainda contratando o meu serviço da consultoria para pais, que é o atendimento personalizado individual, ou ainda uma outra profissional, não tem problema. Mas precisa ser feito algo direcionado, pensado na tua casa, na tua família, na tua rotina, em quem você é, o teu temperamento e o temperamento dessa criança também. Vamos lá, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Importante, então, a dica, depois do rompante de raiva, em situações de calmaria, pergunte para seu filho, pergunte para sua filha. O que você achou do resultado que a gente teve hoje de manhã, naquela situação A, B e C ali? Aí você descreve o fato, sem julgamento, descreve o fato. A criança vai dizer, eu achei um saco, ou então ela nem vai falar, dependendo da idade. Você vai falar assim, eu quero te avisar que eu não gostei, e eu gostaria que aquilo não acontecesse novamente. Vamos pensar juntos como que a gente poderia ter agido diferente? Como que você poderia ter agido diferente? Como que eu poderia ter agido diferente? Eu acho que eu poderia não ter gritado com você. Eu acho que eu poderia ter falado uma vez, percebi que você não respondeu, eu deveria ter ido até lá, olhado para você desligar a TV. Eu acho que isso eu poderia ter feito. E você, duas alternativas que você poderia ter feito, duas ações novas, ações que você não teve, que você poderia ter. Aí é possível que ele diga, eu poderia ter desligado a TV na primeira vez que você lembrou do horário, ou eu poderia, você chegando lá, quando você gritou, eu poderia ter desligado. Pronto. Até quantas vezes, ou por quê? Por que essa criança agressiva, essa criança raivosa age da maneira que ela age? Ela age da maneira que ela age até que ela tenha outro recurso para colocar no lugar. Até que ela tenha outro recurso para colocar no lugar. Até que ela tenha outro recurso para colocar no lugar. Até que ela tenha outro recurso para colocar no lugar. Não esquece disso. Porque se você bater, se você punir, qual o outro recurso que ela tem para colocar no lugar? Se fez sentido, você está assistindo no YouTube, coloca ali para mim um joinha. Se você está assistindo aqui no Instagram, sinaliza para mim com um ok, sinaliza para mim com um coraçãozinho, um comentário, porque isso faz tanta diferença. E por que eu digo que faz tanta diferença? Porque eu conheço todas as etapas, eu sei o que os aguarda a médio e longo prazo. Eu consigo prever situações que vocês não conseguem, pelo simples fato de eu já ser mãe de um adulto de 28 anos e por eu trabalhar com famílias há 18 anos, de todas as origens, de todas as realidades, de inúmeros países, de inúmeras culturas. Não tem como eu não ter esse conhecimento e não compartilhar com você. Mas é importante que você valorize, porque não adianta chegar lá na frente e dizer, puxa vida, eu ouvi uma orientadora parental falando isso há um tempo atrás e eu não acreditei. Eu achei que com meu filho ia ser diferente. Eu achei que a minha condução, porque esse comportamento que ele tem não condiz com nenhuma educação, que nem eu e nem o pai tivemos. Então, por que ele tem esse comportamento? E a gente esperou a fase passar. A fase não passou.
E agora a gente está aqui com esse adolescente fragilizado, infantilizado, com esse adolescente agressivo, maior que o pai, maior que a mãe, folgado, que não se responsabiliza nem pelo próprio estudo. Como que eu poderia ter feito diferente? O que de pior pode acontecer com você se você assistir minha aula? Você pode assistir minha aula e falar, bah, não tem nada a ver, eu não quero. Mas você pode assistir minha aula e pode trocar a lente dos óculos que moldarão o futuro de vocês enquanto família. Então, o que eu estou pedindo? Que você aceite esse presente, que é gratuito, que é online, para você decidir se valeu a pena ou não, mas não perde essa oportunidade. Me permita te ajudar. A cada mãe que eu ajudo, eu me resgato da mãe que fui. A cada criança que eu ajudo meu filho. E esse é o meu propósito de vida. E eu fico muito feliz de o meu propósito de vida, a minha missão, estarem alinhado com o meu trabalho. Então é isso, gente. Espero que tenha valido a pena vocês chegarem até aqui. E para mim é bem importante saber que vocês estão gostando do meu conteúdo e que sei disso com o clique do sinalzinho de joinha, o seu comentário ou aqui no Instagram do coraçãozinho. Se você não está no grupo, este é o momento. Até breve.